Olá, boa noite amigos, sejam bem-vindos, boa noite Flavinha, gratidão pela presença, Sueli, boa noite a todos vocês. Estamos aqui dando início a mais uma live do livro Respostas da Vida. Will, boa noite, seja bem-vindo. Estou num outro ambiente hoje estou num outro ambiente. E estamos aqui então fazendo a nossa live. Deixa eu entrar aqui pelo meu perfil particular também para poder acompanhar. Não, está fluindo bem, normal, perfeito. A gente acompanha por ambos os perfis, né? Porque assim a gente pode estar mandando os aviõezinhos mais fácil, verificando se está fluindo bem. Então hoje nós estamos no capítulo 17 deste livro, né? Respostas da Vida. E vamos conversar. Falando nisso, deixa eu fixar o comentário aqui. Cumprimentei você, Will. Boa noite, amigo. Gratidão pela presença. Aqui, vamos fixar o comentário. Então, nós vamos conversar hoje. Engraçado, né? A semana passada tivemos viver, depois convivência. E hoje nós vamos conversar. Dani Pedraza, boa noite, querida. Gratidão pela presença. Dani vai estar conosco no próximo sábado, 21 horas, dentro do projeto Reflexões. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. E só que esse projeto do Reflexões nós vamos fazer pelo nosso canal do YouTube, tá? Solange, boa noite, seja bem-vinda. Quando a gente está trabalhando com convidados, agora nós estamos fazendo dessa forma. Com convidados eu faço pelo YouTube. Live solo a gente faz por aqui, não tem problema, né? Dá para fazer, porque o pessoal tem tido uma série de perrengues, né? E por conta disso a gente acabou optando por trabalhar pelo nosso canal do YouTube. E então no próximo sábado, tá sem som não, Solange? Tá, Solange, tá com som sim, eu tô ouvindo aqui, ó. Então no próximo sábado, tá normal com som. Gente, quando aparece sem som para vocês, alguma coisa assim, vê se o seu microfone está, o alto-falante está ativado, porque às vezes a gente abaixa por alguma questão, né? Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. E às vezes a gente abaixa por alguma razão e por conta disso a gente não consegue estar ouvindo. Mas tem uma outra opção que nós sugerimos também, quando não está sem imagem, sem som, você sai e entra da live novamente. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Bom, na verdade, então, no próximo sábado, 21 horas, pelo nosso canal do YouTube, nós vamos receber a Dani Pedraza e vamos falar sobre o tema impermanência. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Então, sábado próximo, 21 horas, pelo nosso canal do YouTube, Dani Pedraza vai estar conosco falando sobre impermanência. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que na próxima sexta-feira, nós vamos ter aquele projeto que já estamos fazendo sobre Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, só que essa live da próxima sexta-feira vai ser uma live que já está gravada, tá? Nós vamos trazer 3 convidados queridos, né? Aí a Dani falando que precisou sair 3 vezes, voltar até ter som. Por isso que eu tenho optado por sair um pouco do Instagram nas lives que eu trago o convidado, né? Por conta disso que dá um problema, complica bastante, né? Eu vi a live da Débora, não, da Bárbara ontem. Tava só ela aparecia e a convidada não aparecia. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Então, na próxima sexta-feira, a live daquele projeto sobre Jerônimo Mendonça vai ser uma live gravada. Era para a nossa querida amiga Flavinha estar conosco na próxima sexta-feira, mas optamos por transferir a Flavinha, né? Eu e ela em conjunto chegamos à conclusão, Flavinha vai vir em outubro. Então, nós vamos trazer 3 momentos envolvendo Jerônimo. São duas entrevistas que eu fiz, uma com Roberto
Cécio de Carvalho, que é o chamado do Roberto Carioca, falando sobre a gravação das fitas de Jerônimo Mendonça. Flávia Lima, que compôs a música em homenagem ao Jerônimo Mendonça, aqui de Araraquara, todos de Araraquara, né? E uma entrevista dos idos de 1986, 89, não sei exatamente, quando o Ariovaldo fez uma entrevista com Jerônimo Mendonça, né? Então vai ser esse momento com vocês. Dani Viana, boa noite, querida, seja bem-vinda. O Gleison chegou também conosco, Samurai Espírita. A Solange disse que está com som normal agora. A Denise chegou conosco, já cumprimentamos a Denise e a Silvia também, né? Preciso falar. Ah, entendi. O Roberto Carioca fez uma palestra, gente, achei super interessante. Eu até comentei com a Dani Lima, que esteve conosco. A Dani Lima fez uma observação muito presente de quando ela fez uma live conosco. O Jerônimo ligava para as pessoas, pedia para alguém ligar para que lesse uma parte do Evangelho, uma página do Evangelho, abrisse, né, falasse uma página do Evangelho, lesse para ele, na verdade. Só que na realidade a pessoa achava que estava fazendo um trabalho para o Jerônimo, só que na verdade aquela mensagem era para aquilo que ele estava precisando realmente. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Era aquilo que a pessoa estava precisando. E coincidentemente ou não, no mesmo dia e horário que estávamos fazendo esta live com a Dani Lima, o Roberto Carioca estava fazendo uma palestra lá na nossa casa espírita. E ele comentou exatamente o mesmo assunto. Achei muita, entre aspas, né, coincidência, que a gente sabe que coincidências não existem, né? Sara, boa noite, seja bem-vinda. Na próxima quarta-feira nós não vamos ter o Respostas da Vida, pois por ser a última quarta-feira do mês, nós vamos trabalhar com o livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, e vamos por o capítulo 3 desse livro, são 10 capítulos, né? A gente faz uma live por mês, e por conta disso nós vamos trabalhar com o capítulo 3, que é a travessia do luto. Ana Teresa, que passou por uma vivência do luto, né, do desencarne do filho dela. O cenário está diferente hoje, precisamos mudar especificamente hoje, mas na quarta-feira já estamos de volta no ambiente tradicional. Então, na quarta-feira nós vamos conversar sobre a travessia do luto deste livro de Ana Teresa Camasmi, Caminha que a Vida Te Encontra. E como eu sempre falo para vocês, nós vamos fazer nós trabalhamos não a totalidade do que Ana Teresa traz nesse livro, que são capítulos muito grandes, não daria para a gente estar desenvolvendo na totalidade do que ela faz, mas a gente consegue pelo menos trabalhar com alguns tópicos, desenvolver alguma atividade inerente a este livro, tá? Então, quarta-feira, Caminha que a Vida Te Encontra. Sexta-feira, pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, teremos mais uma live sobre Jerônimo Mendonça. No sábado, 21 horas, Dani Pedraza vai estar conosco no projeto Reflexões. E já temos duas convidadas na sequência, né? A Dani Pedraza vai estar conosco agora em agosto. Em setembro vem a Monique Papa e em outubro a minha amiga Daniela Viana, gente. Nossa, é muita Dani na minha cabeça. Daniela Viana, da cidade de Campinas, uma querida amiga minha, vai estar conosco em outubro. Desculpa, gente, é muita Dani na minha cabeça. Helena, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos conversar um pouco, né? Vamos conversar, tá? E para conversar nós vamos pegar o capítulo 17 do livro Respostas da Vida. Diz André Luiz para nós:
Leninha, boa noite. Chegou no começo da leitura. A palavra é um fio de sons carregado por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogando, aprendemos. Quem condena atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. As artes são canais de expressão derivados do verbo. A escultura é a palavra coagulada. A pintura é a palavra colorida. A dança é a palavra em movimento. A música é a palavra em harmonia. Mas a palavra em si é a própria vida. Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Um grito de cólera muitas vezes tem a força de um punhal. Sempre que possa e quando possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria a imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Você falou, começou a fazer. Não fale em treva, para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Abençoadas serão as suas palavras sempre que você fale, situando-se na posição dos ausentes ou no lugar dos que ouvem a voz. Não menospreze o valor das mini doações. O seu concurso supostamente insignificante pode ser um ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. Bom, gente, é um texto. Essa última frase é uma mensagem adicional que André Luiz coloca, mas não necessariamente tem a ver com o texto, tá? Mas a gente sempre faz a leitura dela por ela ser importante. Vamos pensar aqui que André Luiz traz para nós. Que a palavra é um fio de sons carregado por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Boa noite, Nayara, seja bem-vinda. Então vejam, a palavra é um fio de sons carregando por nossos sentimentos. Dificilmente a gente fala apenas e tão somente sem emitir uma vibração, uma energia. É tão comum que as nossas palavras, elas são carregadas de sentimento, carregadas de emoção, carregadas de vibração, uma força vibratória nas nossas palavras, né? Deixa eu ver o que a Flavinha colocou aqui. Não fale em trevas para que a treva possa caminhar por sua conta ou algo assim, muito forte. Quantas vezes usamos palavras negativas sem percebermos o seu peso? Verdade, Flavinha, verdade mesmo. Então, quando a gente fala, dificilmente nós falamos sem que a gente esteja vibrando no sentimento, colocando energia, colocando uma força nas nossas palavras. A palavra pura e simplesmente não é um som colocado metalicamente, como por exemplo um som do Waze ou de uma Alexa, por exemplo. Não, aquelas lá são vozes metálicas, são vozes produzidas por um equipamento, mas que não produzem, não retratam um sentimento, uma vibração, diferentemente de nós. Quando nós falamos, estamos emitindo uma vibração em cima daquilo. Por isso que as palavras que abençoam ou que amaldiçoam as pessoas carregam um peso muito grande. Carregam um peso muito grande. Por isso que é importante sempre falarmos, vibrarmos positivamente, colocar uma energia positiva na nossa fala. É muito melhor você abençoar uma pessoa
do que você, por simplesmente, querer amaldiçoar, né? Boa noite, José, seja bem-vindo. Então, conforme a gente fala, nós vamos transmitir a nossa palavra com uma emoção, com uma energia positiva ou negativa, de acordo com a intenção da nossa fala. Se você fala uma palavra, é que nem às vezes as pessoas falam assim, tem gente que tem mania de falar palavrão, tá? Usa o palavrão tão habitualmente, de forma tão habitual, e isso é muito comum, inclusive, no meio artístico, né? Você percebe que os artistas, de um modo geral, utilizam o palavrão com muita frequência. E nem sempre eles jogam com aquele peso que às vezes uma pessoa está falando, ofendendo uma outra, né? A Flavinha dizendo, por isso mesmo, quando não há nada de bom a falar, é melhor se calar. De fato. Então, no meio artístico é muito comum eles utilizarem o palavrão. Agora, quando a pessoa, se ela fala um palavrão, mas de uma forma mais sutil, não que seja legal você falar, porque mesmo assim é uma questão de afinidade, de atração. Então atrai o que pela sua fala, pela sua energia, aquela vibração. Como a gente fala de um mantra, né? Se a gente pensar no mantra, o mantra tem o poder de criar uma energia positiva para o ambiente, né? E ele coloca para nós assim, quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Ou seja, quando eu falo, da forma que eu estou falando, vai representar o meu retrato espiritual, do jeito que eu falo, da forma que eu falo, tudo isso. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. A Flavinha disse, eu deixei de falar algum tempo palavrão, até mesmo as palavras mais fortes, mas tem gente que fala desgraça, diacho, que parece pouco, mas também é pesado. A gente utiliza, tem pessoas que utilizam muito outras formas de dizer, né? Para não dizer a palavra especificamente, né? Oi, Sônia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, não é porque você não fala a palavra declaradamente, mas a intenção, né? Tem gente que, por exemplo, quando tem uma situação no trânsito, a pessoa fala que você encontre, né, um poste pela tua frente, né? Quer dizer, está desejando mal para o outro, né? Então, a energia da palavra, né? A energia é muito poderosa, né? O Gleison está dizendo, o que faz mal não é o que é o de fora, mas o que de dentro para fora, né? O mal está naquilo que a gente fala, não no que a gente absorve, né? Então, a nossa fala apresenta o nosso retrato espiritual. O nosso retrato espiritual. O José está dizendo, não falo palavrão nem quando estou brigando. Fico com raiva e depois acaba. A gente precisa vigiar muito os nossos pensamentos, porque muitas vezes o nosso pensamento ele vem acompanhado de algumas sugestões de alguns amiguinhos espirituais, né? Vem negatividade falando palavras pesadas, exatamente. Silvia, já fiz isso principalmente quando estava no ponto de ônibus e alguns jogavam água de chuva. Silvia, isso é terrível imaginar, né? A pessoa está ali no ponto de ônibus, a pessoa parece que faz questão de passar ali para dar banho em quem está esperando o ônibus, né? O poste era o mais simpático. Mas a gente tem que começar a mudar, né? A gente tem que mudar para que a gente possa melhorar, como o Gleison estava dizendo, né? E André Luiz vai dizendo assim, conversando, dialogamos, dialogando, aprendemos. Então,
essas situações que talvez a gente fizesse no passado, né, desejando, antigamente a gente falava assim, que desejo que você, né, encontre um poste. Hoje a gente já não fala mais isso, né? A gente espera que a gente não fale mais isso, mas a gente procurar entender que muitas vezes nós julgamos demasiadamente as pessoas. Nós julgamos uma pessoa que, por exemplo, quer por toda a lei passar na sua frente e você não sabe por que razão, né? Não sabe por que razão que a pessoa está com pressa. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Regina, boa noite a vocês, sejam bem-vindas. Então, o que às vezes as pessoas hoje em dia precisam tomar cuidado, né, no trânsito, que antigamente, quando alguém vinha atrás dando sinal de luz que queria passar, o outro fala, passa por cima, né? Hoje em dia você fala, passa por cima, o cara vem e passa mesmo, né? Então precisa tomar muito cuidado, porque é tudo uma questão de sintonia, é tudo uma questão de vibração, né? Ah, Denise, no trânsito as pessoas estão estressadas e acabam desejando o mal ao outro. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, Denise? Eu acho que a gente tem que começar a modificar. E é sempre importante assim, se você está no trânsito e tem alguém com muita pressa, é melhor você deixe a pessoa passar, né? Coloque, dê a seta, pare do lado um pouco, depois você segue em frente, se livra daquele lá, né? Como tem uma história da lei do caminhão de lixo, né? Então muitas pessoas vêm carregadas de lixo dentro da mente e querem jogar o seu lixo para todo mundo. E a gente tem que ser inteligente e não ficar pegando lixo alheio. Por isso que a vigilância e oração ela é fundamental desde as primeiras horas da manhã. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, falou Jesus. Ou seja, vigiarmos os nossos pensamentos. Não adianta você fazer a prece logo de manhã, aí você vai sair, você percebeu que você perdeu hora, não sei o que, está atrasado, você vai querer correr, vai envolver-se às vezes num acidente que não vale a pena. Então é melhor, né? Vamos devagar, né? Ó, a Flavinha aqui, eu dou passagem, mas sou uma pessoa de bonito ou bonita. E o bonito querendo passar. O sarcasmo ainda me acompanha. Só muda a frase, né? Mas a intenção, né? O bonito, ai que lindinha, né? Que maravilha, né? Olha só. Tinha que ser, né? Quando as pessoas tinham a placa, hoje em dia as placas do Mercosul não dá para identificar a cidade, né? Mas era muito comum às vezes a pessoa via tinha que ser de tal cidade, né? Ou, por exemplo, o pessoal do interior fala assim, né? Ah, tinha que ser do interior, né? Aqui não sabe dirigir na capital, acha que é tudo assim. Então, é o julgamento em cima do julgamento. A gente não pode entrar na vibe. Eu acho que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Eu falo assim, de nada adianta a gente ficar, às vezes, faz uma live, faz palestra, assiste uma palestra, participa de um curso e tudo mais, e aí a gente entra na energia do mundo. A gente não pode entrar na energia do mundo. Sabe, o mundo está passando por momentos conturbados, sim. Só que a gente não pode deixar que esse momento conturbado do mundo venha fazer morada no nosso coração, na nossa casa. Você faz o evangelho do lar, aí depois você fica vendo o que está acontecendo na Ucrânia, na faixa de Gaza, o que está acontecendo na Venezuela. Gente, aí você vai ficar doido. No Brasil mesmo tem tanta coisa acontecendo, né? O Gleison, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Mantras de Joana, boa noite. O Gleison falou aqui, ó. O sol aqui de Fortaleza é escaldante. Levar o sol o dia todo é desafiador. E manter equilíbrio para não soltar certas palavras com o meu próximo. Exatamente, né, Gleison? O sol tá quente, agradece o sol, né? Quantas pessoas lá no hemisfério norte que vê um sol poucas vezes durante o ano, né? Meu pai falava assim, quando alguém estava empatando, vai mula. Mas precisa tomar muito cuidado, Denise, porque hoje em dia, até quando só um olhar que você dá para a pessoa às vezes no carro, e já, o que foi? Ih, ó, não dá certo, viu? Sueli, há anos, quando dava aulas de educação infantil com as crianças, deixa eu ver, convidava as pessoas a trocar o palavrão pela palavra pioca, né? Lida com energia aos poucos, não se ouvia na sala os palavrões.
Combinava. É a Débora, tem que blindar meditação, prece, quando entrar no carro, coloca um mantra, exatamente. O Gleison, chamo logo de bonitão, né? Mas depende do jeito que você chama o bonitão, Gleison. O José falou que está muito forte lá também. Ó, dependendo, ou você chamar a pessoa de uma forma, né? Ainda que você fale, menino bonito, né? Que nem aquele humorista falava assim, né? A pipoca, entendi. Deixa eu ver o que a Dani falou assim. Muito bom, o trânsito, como diz, é um verdadeiro exercício de paciência. E a gente não pode entrar na vibe. Né? Porque a grande questão, principalmente do trânsito, não é o assunto do trânsito, é conversar. Olha só como a gente está indo, né? O que está acontecendo? A gente se acha que por estar, entre aspas, protegido por uma lataria de um veículo, que a gente né? É um super-herói. Não é assim, né? Não é assim. A Débora mandando o mantra do Ho'oponopono, com certeza, muito bom. Então, sempre o cuidado, né? Sempre o trato nessas questões vale muito a pena. Quem condena atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. É como um bumerangue, né? Quem condena, quando você está ofendendo, está xingando, ainda que você não fale, mas o seu pensamento, né? A gente sabe que o pensamento é uma força poderosíssima, né? Então, o que acontece? É importante a gente modificar a forma, porque a partir do momento que você emite uma vibração para o universo, volta para você. E volta muitas vezes carregado de um monte de lixo mental que você vai acarretando por aquela palavra mal falada que você utilizou. Então, vigiar o pensamento, o primeiro local da vigilância é no pensamento. Tá? É no pensamento que se originam tudo. Aí depois que você falou, e olha, a gente não precisa falar só com palavras, como eu estava dizendo, você fala num olhar, né? Você faz uma cara para o outro, já viu, né? A Denise, hoje com a violência não se pode exatamente nem olhar, andar com os olhos fechados e tudo. Com certeza, Denise, com certeza. Você olha assim para o cara, o que foi, né? É comigo o negócio? Aí já viu, né? Já viu. Então, cuidado mesmo, a gente tem que tomar cuidado. Porque mesmo que eu não fale, eu estou pensando, mas eu estou emitindo a minha vibração pelo meu olhar, pela minha expressão facial. E as pessoas percebem, né? As pessoas percebem. Então, e cuidado até com gestos, né? Cuidado com gestos, né? Mesmo que você vai fazer um tchau para alguém, buzina então, gente, pelo amor de Deus, cuidado com buzina, porque olha, tem acontecido coisas terríveis, por causa que um buzinou para o outro, vixe, vira sexta-feira, modo de dizer. Então, precisamos tomar cuidado, né? Mesmo que você utilize a buzina só para dar um alerta, pipi, para alguém ali numa situação, às vezes, todo mundo com os nervos à flor da pele, então precisa tomar cuidado bastante. Antes, ele vai entrar numa questão das expressões aqui que eu acho interessante, bonito até essa forma dele trazer. Ó. As artes são canais de expressão derivados do verbo. A escultura é a palavra coagulada. A pintura é a palavra colorida. A dança é a palavra em movimento. A música é a palavra em harmonia. Mas a palavra em si é a própria vida. Olha só. A palavra em si é a própria vida. Então, tudo isso, os canais de expressão, né, por exemplo, na escultura, na pintura, na dança, na música, mas quando você fala, é a vida, é a própria vida que você está, né, trazendo com a sua força, com a sua energia que a gente traz dentro da gente. E diz ainda André Luiz, quando haja de reclamar isso ou aquilo,
Espere que as emoções se mostrem pacificadas. Um grito de cólera muitas vezes tem a força de um punhal. Olha que interessante, gente. Vamos deixar sempre a poeira baixar, né? Quando você está extremamente irritado, né, a ponto de explodir, silencia, dá uma volta no quarteirão, respira fundo, né, põe uma música, faz alguma coisa, mas para sair daquele momento. E não vá responder de plano. Espere um pouco, dá um tempo, deixa a poeira baixar. Aí depois que abaixou, né, depois que a poeira baixou, a gente consegue raciocinar melhor. A gente consegue raciocinar melhor. Como ele está dizendo, um grito de cólera muitas vezes tem a força de um punhal. E principalmente em casa, né? Tem uma frase, acho que no Sinal Verde que André Luiz coloca também, as pessoas que manuseiam os objetos fazendo barulho, então pega a panela e bate aqui, pega um talher, joga ali, bate uma porta. Aí, imagina a vibração que emana no ambiente. Então, né, precisa tomar cuidado, porque mesmo você não falando, quando você age dessa forma, você está criando toda uma energia deletéria para o ambiente da sua casa. E aí ele continua dizendo, ó, sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria imagem, a imagem atrai influência que lhe diz respeito. Então, muito cuidado, né? Deixa a raiva passar, o nervoso, exatamente. Deixa eu ver o que a Dani Pedraza falou aqui. Nos primeiros instantes de ira, podemos cometer os piores erros de nossas vidas, às vezes irreversíveis e numa existência. A água da paciência, como está dizendo a Débora, né? Gente, viu? Lembra aquele caso lá do rapaz lá do Porsche, né? Dos dois carros, dos Porsches, né? O outro lá do espelhinho, que absurdo, né? A pessoa, né? Além de perder o carro, matou uma pessoa. Nossa, é uma situação absurda, né? Absurda em todos os sentidos. Por quê? Deixou a cólera, deixou a ira tomar conta dentro de si, né? Agora, André Luiz fala para a gente abster de comentar o mal. E ele coloca muitas vezes para nós isso, que o mal não merece comentário em tempo algum. E se nós pegarmos as notícias pelas mídias sociais, pelos canais de comunicação, vê se você encontra uma notícia boa. É guerra, é miséria, é desastre, é isso. Bom, só tem coisa ruim. Olá, Jair, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Então, se a gente deixar se envolver por essa energia, se a gente ficar comentando o mal, eu não sei se vocês lembram, se vocês já assistiram, é um filme antigo do Batman, que tinha o Charada, que era interpretado por aquele artista lá do Máscara, lá, eu não lembro o nome do artista. E ele tinha criado um mecanismo como uma espécie de televisão que deixava a pessoa... como é que fala? Deixava a pessoa... Gente, sumiu a palavra. Mas imantada, não é bem essa palavra, é o Jim Carrey, exatamente, o Gleison, obrigado. Mas deixava a pessoa hipnotizada, é isso mesmo, deixava a pessoa hipnotizada, então criava um monte de pessoas assim, ligadas assim naquela, como se fosse uma televisão, e ficasse tudo com energia, ele captava toda a energia. Batman eternamente. Obrigado, Gleison. E aí a gente pode imaginar, quando a gente entra em sintonia com as energias do mundo, a gente está vibrando na mesma coisa. Aí depois você quer ter uma boa noite de sono, você quer dormir bem, não adianta, a gente tem que fazer a pausa, tem que fazer a nossa meditação, a nossa música suave, tomar um chazinho, né, Débora? Toma um chá, faz uma meditação, relaxa, entre em sintonia com o teu anjo de guarda, peça que a espiritualidade possa te auxiliar. Se você está passando por um problema de saúde, que te auxilie na sua recuperação. Se você está passando por uma situação financeira que possa superar aquilo, né?
A Débora dizendo, se você tem alguns programas de TV aberta, você não sai de casa. Vão mostrando tantas coisas, você vai achar, você vai sair na rua que vai ser assaltado 24 horas por dia, né? É um absurdo. Porque que a gente fala assim, se você começasse a mostrar só as coisas boas, não dá ibope. E as pessoas adoram ver as desgraças, gente. A gente, infelizmente, nós vivemos num planeta, né, de provas e expiação, onde o mal ainda predomina. Só notícia ruim, de verdade, Denise. Então, vivemos num planeta de provas e expiação, né? E por conta disso, o mal predomina. É muito negativismo. O Gleison gosta dos animes japoneses antigos. Tem um app só de notícia boa, é verdade, né? Ó, Débora acredita no poder da prece, meditação e do chá. Por isso que é muito importante, muito importante. Olha, eu falo assim, TV aberta, descarta, viu? Descarta, coloca às vezes alguma música aí suave para sua meditação, para o seu relaxamento, porque senão você vai trazer para você toda essa energia deletéria. E aí ele vem uma frase também poderosa aqui, ó. Você falou, começou a fazer. A partir do momento que você fala, você já começa a dar forma à realidade da sua vida. Porque enquanto você está no seu pensamento, você tem o poder de comandar aquilo. Eu posso achar qualquer coisa a respeito de tal pessoa. Olá, Wanda, boa noite, seja bem-vinda. Cristiane, boa noite, sejam bem-vindas. Então, por exemplo, eu posso achar qualquer coisa a respeito de uma pessoa. Posso gostar, posso não gostar, mas enquanto está no meu pensamento, ninguém sabe. Agora, a partir do momento que eu falo ou alguma coisa boa daquela pessoa, ou alguma coisa não tão boa em relação a ela, acabo, né, criando uma situação desse tipo, né? Deixa eu ver o que a Denise colocou aqui. Na pandemia, minha mãe teve uma crise de ansiedade e foi ao pronto-socorro. E tanto insistir sobre a doença e as mortes. Entrou em pânico. Foi horrível o medo. Exatamente. Mas na pandemia, né, Denise, eu falo por experiência própria, né? Não teve, acho que quem não teve o seu momento de e agora, né? Eu mesmo, né, já falei para vocês, logo no primeiro, acho que foi dia 17 de março de 2020, que aconteceu? Eu tive herpes zoster. Herpes zoster, nem sabia o que era, depois que descobri, né, que é o vírus da catapora, que fica alojado no músculo, né? E por conta disso, quando a tua imunidade cai, ele se manifesta. E eu pegou da ponta do dedo esquerdo, veio até o ombro aqui, né? E foi difícil. Foi difícil porque medicamento, uma dor terrível, o próprio lençol te dava arrepios, né? Você não conseguia nem encostar o lençol na cama. E aí você fica falando, pô, vou morrer, né? Porque imunidade baixa, chega um vírus novo, como é que você fica, né? Então, eu falo, a gente passou por momentos conturbados, realmente. Só que se você ficar o tempo todo vendo essas notícias, né, vai fazendo um mal terrível pra gente, né? E tem até uma coisa, né, que a pessoa fala assim, é uma piada, hein, gente, uma brincadeira, não tem nada, não é de sério isso não. Diz que a pessoa foi numa cartomante para ler a sorte e ela falou que, tipo assim, ó, tô vendo uma situação complicada para você. Semana que vem você vai quebrar a perna, por exemplo, um negócio assim. E a pessoa, né, ficou tão preocupada com isso, com tanto cuidado, quebrou no dia seguinte a perna, né? Podia nem acontecer aquilo, mas, né, ela foi com tanto receio, com tanto medo, que ela vai plasmando dentro da gente aquela situação. Por isso que é importante você fazer mentalizações positivas, utilizar palavras, que eu costumo sempre dizer, você
utilizar a palavra no aspecto positivo. Sempre do aspecto positivo. Em vez de você falar em doença, você fala em saúde. Em vez de você falar em tristeza, você fala em alegria. Sabe? É importante você trabalhar o sentimento positivo. Eu lembro que uma vez fiz uma live com o Wilton, e o Wilton trouxe um ponto bem legal pra gente numa live, que ele foi assim, que ele colocou. A gente tá falando entre orgulho. Aí ele falou assim, olha, em vez de nós falarmos do orgulho, vamos falar da humildade, que é mais interessante, né? Deixa eu ver aqui, a Silvia tá falando aqui, ó. Agora comecei a ver o povo comprando casa nas montanhas, na praia, no pântano. É verdade, né, Denise? O psicológico não aguenta. E nós temos a capacidade de criar. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível. Ele não consegue identificar o que é real e o que é imaginário. Acho que eu já comentei com vocês uma determinada situação de um curso de neurolinguística que a pessoa estava transmitindo, e num determinado momento ele vai conduzindo para uma experiência, uma coisa simples. Assim, a plateia estava lá, ele pediu para as pessoas, né, fazer aquela respiração 3 vezes, inspirar, expirar, tinha colocado uma música suave, pediu para que todos fechassem os olhos e foi conduzindo as pessoas, né? Foi conduzindo. Agora você está na sua casa, né? Peço que você levante-se da cadeira, vá caminhando em direção até a geladeira da sua cozinha. Agora abra a geladeira, chega até a gaveta de baixo, onde ficam as frutas, os legumes, pegue um limão, né? Olhe o limão, perceba a textura dele, lave esse limão, tudo mais, perceba o cheiro, e aí ele pede para que você corte aquele limão e olhe os gominhos do limão, tudo mais, né? Pede para você cheirar, né? E vai te conduzindo de uma forma assim tão tranquila, né? Aí depois ele pega e fala para você imaginar abrindo a boca e espremendo esse limão. Todo mundo sentiu a saliva mais forte. Por quê? O cérebro não tinha limão, não tinha nada daquilo, mas ele imaginou e produziu uma reação. Uma reação física de uma coisa inexistente que estava só na mente, né? Deixa eu ver o que a Dani colocou aqui. Não esqueça quando ouvi dizer que se for fazer manifestação, faça em favor de, não contra a. Achei interessante, energias voltadas para o bem. Por isso fazemos supervisão e análise. O José dizendo, se eu ficar triste, depois com raiva eu passo mal. O curso que eu fiz era de neurolinguística, né? A pessoa trabalhava sempre, a neurolinguística trabalha o aspecto positivo das coisas, achei interessante também. E conduz, né? E vai te conduzindo e dá certinho, né? Não, é verdade, e por incrível que pareça, né? Você começa, a pessoa te conduz naquele relaxamento, e você passa a sentir calor, passa a sentir frio, né? Fala agora você está na neve, daqui a pouco se você começa a sentir frio, agora você está na casa do Gleison lá, no sol escaldante, não, agora você está com calor. Então, e você não está no lugar exatamente, mas o nosso corpo, né, de acordo com as nossas vibrações. Aí ele vai finalizando, não fale na treva, para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Então, conforme a gente começa a falar, a gente começa a dar vazão àquilo que a gente está falando. Então, cuidado com as nossas palavras, né? Cuidado com as nossas palavras, pois, como a Denise completou agora, a mente tem poder. Então, vamos falar de luz, vamos falar de paz, vamos falar de harmonia, vamos falar de felicidade, vamos falar de coisas boas. Importante é isso. E aí ele vai finalizando dizendo que abençoadas serão as suas palavras sempre que você fale, situando-se na posição dos ausentes ou nos lugares que lhe ouvem a voz.
Então sempre importante, né? Se você for falar, sobretudo a respeito de uma pessoa, se ela não está presente, que você use discernimento, né? Boa noite, Suzane, seja bem-vinda. Use discernimento, porque às vezes a pessoa não vai estar ali presente, mas que você tenha capacidade de respeitar a ausência dela para que ela possa, né, para que você possa ser justo naquilo que você está falando. Boa noite, Iraíde, seja bem-vinda. E só para finalizar, a última frase desse capítulo, né? Não menospreze o valor das mini doações. O seu concurso supostamente insignificante pode ser um ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. Então, sempre importante, né, a gente fazer o que a gente pode dentro do campo da doação, né? O que nós falamos, nós atraímos. Exatamente, José. Então, as mini doações. Eu não posso doar muito, mas doa uma prece pelo menos, né? Faça algo de bom para as pessoas, né? Na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ao capítulo 18 desse livro, são 40 capítulos, reciprocidade, tá? Capítulo 18, na próxima segunda-feira, reciprocidade, tá? Então fica aí o convite para estarem conosco na próxima segunda-feira sobre este livro. E na quarta-feira nós vamos ter mais um capítulo do livro Caminha que a Vida Te Encontra, que eu derrubei o celular. Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, capítulo 3, A Travessia do Luto. E como eu sempre coloco para vocês, nós não vamos fazer um estudo sistematizado como fizemos do livro Palavras para a Alma, porque o tema era menor, tá? O tema era menor, não, o capítulo era menor, então dava para a gente praticamente ler o capítulo inteiro. Nós vamos trabalhar, essas lives são baseadas nesse livro, então a gente pega uma parte do capítulo e a gente trabalha esse tópico. Não dá para trabalhar o capítulo inteiro e nem também me atrevo a fazer nem me atrevo também a fazer com vocês os exercícios que a Ana Teresa propõe no livro, pois eu não tenho a capacitação profissional, né, que a Ana Teresa é psicóloga, terapeuta também, então eu não tenho a capacidade terapêutica para trabalhar esse assunto, né? Que legal, quando puder dê um bombom com um poema. Eu lembrei do bombom e uma coisa engraçada, né? Um local que eu trabalhava, o meu chefe, ele gostava de jogar no bicho. E quando a gente chegava de manhã para trabalhar e tinha um bombom sonho de valsa na mesa, significa que ele tinha ganho no bicho. Ele ganhava uma vez, perdia outra vez, era a diversão dele. E a gente ficava feliz, né? Porque quando ele ganhava no bicho, a gente ganhava um bombom também. E então, na quarta-feira, Caminha que a Vida Te Encontra, a Travessia do Luto, aqui pelo Instagram. E na sexta-feira, pelo nosso canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, Facebook da Web Rádio Fraternidade, Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Vamos receber, uma compilação de entrevistas que eu já fiz com o Roberto Carioca, que foi a pessoa que fez a gravação das fitas das palestras de Jerônimo, vai comentar alguma coisa sobre isso. A Flávia Lima, que é a cantora e compositora que compôs a música em homenagem a Jerônimo Mendonça, e também o Ariovaldo César, que na época fez uma ligação para o Jerônimo por telefone, às vésperas do Dia das Mães daquele ano, pedindo que o Jerônimo trouxesse uma mensagem para as mães, né? Então, novo projeto, lenço para as meninas que estão fazendo quimioterapia. Débora, você sabe que tem aqui em Araraquara um grupo de senhoras comandadas por um educador físico que fazem toquinhas de tricô, de crochê, de tricô para os recém-nascidos.
das maternidades, assim, do SUS e tudo mais. Boa noite, Joana, seja bem-vinda. Então é interessante também esse trabalho. Inclusive ele foi lá no programa, acho que do Ratinho, se não me engano, ele ganhou um material para o pessoal fazer durante um ano. Muito interessante. É esse trabalho que você faz assim, né? Aproveitando aquelas senhoras que já fazem esse trabalho. Ele falou uma coisa muito bonita, né? Aquelas senhoras que já estão no final da vida produzindo um gorrinho para as crianças que estão chegando para a vida, né? Que coisa bonita, né? Se você pensar nesse ciclo, né? É muito interessante, muito interessante. Débora, depois eu vou te mandar o meu contato, depois eu vou tentar te mandar isso daí para ver se você vê que bonito que foi isso. Eu vou pedir para ele me mandar o link. Foi lá no programa do Ratinho, lá teve, eu não lembro o nome dentro do programa. Ele mandou pra gente e a gente que acompanha ele, né? Bom, então agora nós vamos às nossas vibrações. Lembrando que sábado, 21 horas, Dani... você está voltando para o Hospital do Câncer, Débora? No sábado próximo, 21 horas, vamos receber a Dani Pedraza para falarmos sobre a impermanência, né? Falarmos sobre a impermanência. Então vamos fazer as nossas vibrações nesta noite. Estamos sem a música hoje, mas vocês mentalizem uma música suave, envolvendo o ambiente de cada um de vocês. Imagine-se no lugar de conforto, de consolo que você gosta de estar, naquele momento de prece, de meditação, para trazer serenidade e paz ao seu coração nesta noite. Convidamos então a todos para que a gente possa, unidos num só pensamento, elevarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossa prece de gratidão pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos envolvidos pela espiritualidade maior, que está sempre nos amparando, nos protegendo e abençoando. Que o Divino Pastor possa visitar os nossos lares, visitar os lares dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, que passam por problemas de ordem material, de ordem física ou até mesmo espiritual. Que as bênçãos de Deus derrame sobre todos esses lares, trazendo paz, saúde e equilíbrio. Nos encontramos, Mestre, aqui reunidos e certamente aqui sentimos a necessidade de vibrar por uma pessoa querida, por uma pessoa que está passando por dificuldade, ou você mesmo, às vezes está passando por um processo de reequilíbrio espiritual, equilíbrio físico. Mentalize ao seu lado a figura do seu anjo guardião, que juntamente com a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes visite o seu lar, a sua casa, trazendo paz, saúde do corpo, equilíbrio para o espírito. E que possamos estar sempre emanados em pensamento e em coração. E nesse momento de gratidão, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.